Olá, pátria amada Brasil, meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 27 de dezembro de 2025, sábado, tenho aqui uma palavra de Deus para você. Assista, tenha aí um pouquinho de paciência. O mundo está muito agitado, a gente precisa ter um pouco de calma. Amém? Vamos lá, Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15, diz assim a palavra de Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbem e por meio dela muitos sejam contaminados. Amém. O contexto do capítulo 12 são orientações para que a gente viva uma vida diligente como cristão, como crente, como aquela pessoa que tem a palavra de Deus como referência. Quero aqui trazer uma palavra. Esse texto é muito legal, muito extenso, mas aqui uma breve reflexão para você, para te abençoar hoje. O versículo 14 do capítulo 12 de Hebreus começa dizendo: segui a paz com todos. Olha, essa é uma condição imperativa. Agora, segui a paz com todos. Amém? Olha, com todos, é com todos mesmo. Não é só com quem lhe trata bem. Não é só de quem você gosta, ou quem lhe ama, ou quem você. Não. É seguir a paz com todos. Você não pode ficar com raiva do Lula, não. Você tem que estar em paz com ele. Você não pode fazer o que ele faz, porque ele é corrupto e ladrão. Mas você não pode estar. Você tem que estar em paz. A paz vem de você. Amém? Então, esse princípio é gracioso, porque ele é imperativo. E o princípio da paz, ela parte de mim. Que eu preciso estar em paz para que eu possa ter paz com os outros. Amém? Lucas 2,14, poderia citar qualquer outro texto, vou citar esse. Lucas 2,14 diz assim: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Aí você vai pegar e dizer, boa vontade, mas até quem está fazendo o erro, está fazendo de boa vontade, senão ele não faria. Ele vai dizer seguir a paz com toda, mas então a paz é com todos mesmo, tá certo? É um estado de paz que você está. E ele vai dizer, e a santificação? Olha, note que tanto a paz como a santificação fazem parte do mesmo escopo, estão juntos, paz e santificação, tá certo? Quando eu estou dizendo isso é para que você tenha, busque uma compreensão, porque a santificação é a nossa caminhada com Jesus. Quem crê, depois que você creu, aceitou a Cristo, você se tornou santo. Vou já explicar isso mais à frente. E aí você vai viver na prática daquilo que corresponde ou reflete o exemplo de Cristo na minha vida, na nossa vida. Então, seguir a paz com todos e a santificação. Ela não está separada uma da outra. É a paz e a santificação. E o que é santificação? O que é ser santificado? Ser santificado é ser chamado por Cristo. Para crer em Cristo, porque o Espírito revela essa verdade, e nós cremos, o Espírito habita em nós. Isso é ser santo. 1 Pedro diz assim, 15:16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Uma palavra diz procedimento. É chamado por Cristo, é santo. Agora o seu proceder é um proceder santo. Isso é a santificação. Amém? Porquanto está escrito, sede santo porque eu sou santo. Não é uma santidade. Não. É prática de vida. Então, assim, seguir a paz e a santificação. Olha aí, o versículo 14 vai dizer: você já entendeu que ser santo é ser chamado por Cristo, crer nele. Isso é ser santo. Aí você vai viver uma vida prática que corresponda à vida de Jesus, pelo menos tentar, se esforçar. Não pode sair igual um porco-espinho, espetando todo mundo. Aí você que é crente. Não. Você viu a atitude da nossa irmã Michele na palavra que ela estava dando? Apareceu lá um casal do PT, levantaram uma placa, o pessoal queria tirar do meu, ela disse, não, 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 deixa aí. Isso é democracia.
Eles não têm democracia, porque eles não são santos, nós somos santos. E aí vivemos esse estado de coisa, temos a paz com todas as pessoas. Amém? Então, essa é a condição. Aí vai dizer, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha, sem ser santo, ninguém verá o Senhor. A pessoa pega esse texto e diz, sem a santificação, e pega, aplica no sentido, sem as atitudes de santo, ninguém verá o Senhor. Primeiro você é santificado, é salvo, nasceu pelo Espírito, é santo. Aí a santificação vai ser a prática porque você é santo. Dá para entender isso? Porque os crentes aí, porque nasceu do Espírito. Os crentes aí, os crentão, doido para botar as pessoas no inferno. Jesus quer tirar, rapaz, presta atenção. Então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a paz com todos, sem a santificação com todos, sem ser santo, para que eu viva essa prática imitando a Cristo, e aí eu não vivo a prática para tentar ser. Eu vivo porque eu já fui santificado. Aí eu vou viver na prática de condição de santo, que é a santificação. Eu não faço, eu não pratico a santificação tentando ser salvo, mas porque eu sou, irmão. Você quer botar a pessoa no inferno? Amém? Então, isso não significa perda de salvação, mas significa que o crente que é santo errou, falhou. O genuíno crente, ele se santifica não para ser, mas porque é. Você precisa compreender isso, porque às vezes a pessoa, às vezes um santo enfraquece, você quer jogar ele no inferno. Você deveria ir lá, meu irmão. Essa palavra é para crente, não é para descrente, não, tá certo? Você deveria ir lá, meu irmão, vem cá. Você crê em Cristo? Perdeu a fé? Não, perdi não. Só estou aqui tomando umas cachaças. Porque fraquejou. Aí você vai lá, meu irmão, você continua crendo. Então vamos lá. Vamos retornar à casa do Pai. Mas não é perca de salvação. Cometeu um erro que não é certo. Amém? Então, amado, eu estou dizendo isso aqui com muita clareza. Olha, seguir a paz com todos, todos, sem exceção. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação, ou seja, sem nascer de novo, ninguém verá a Deus. Pode falar em nome de Deus, Deus vai socorrer, Deus vai abençoar, porque Ele é bom, misericordioso, a bênção geral está para todos. Mas com relação à vida eterna e salvação, é nessa condição. Então, quem é santo vive na prática da santidade, vive praticando as coisas de um santo. O versículo 15 vai dizer assim: atendendo diligentemente. Olha, isso faz parte do anterior. A paz com todos, a santificação, porque é santo. Aí o santo vai estar atento diligentemente, ou seja, isso aqui são atitudes que mostram que nós precisamos estar atento, diligente. Cuidado com o pecado para não entrar na coisa, não cair em contradição, não cair em tentação, não contradizer a sua postura de santo. Faz uma propinazinha aí você vai, aceita. Você é santo ou não é? Santo não aceita propina, não, rapaz. Isso é coisa do cão. Isso é coisa do centrão, que é pior do que a esquerda, que não tem posição. São uns safados também. Tá certo? Então, o crente, ele atenta diligentemente. Por quê? Porque ele é santo, porque ele vive em santidade e ele tem paz com todos. Então, ele atenta diligentemente para aquilo que ele faz, para a sua vida, para a sua conduta de santo. Amém? Atentando diligentemente para o que você faz. E o versículo 15 vai continuar dizendo: porque ninguém seja faltoso. Ou seja, quando eu aqui, Santo André, sou pela graça e misericórdia de Deus, porque ele me chamou, eu entendi. Mas se eu cometo alguma coisa, eu estou em falta com Deus e com as outras pessoas, com os irmãos, com os outros crentes. Vão olhar assim: poxa, o nosso irmão Santo André está em falta, ele negligenciou aquilo que Cristo chamou para ele fazer, que é falar a verdade, ser sincero, ser fiel a Cristo. Não é religião, religião é um negócio desgraçado. Amém? Então, para que ninguém seja faltoso, ou seja, você que está em falta, você que está em pecado e sabe que é crente, se corrija, porque você precisa viver em santidade, porque você é santo.
não perdeu a salvação, precisa se reconciliar com Deus. Separando-se da graça de Deus. Olha, outra coisa que a pessoa pega e diz, pronto, está lascado, está separado. Ninguém se separa da graça de Deus depois que é alcançado pela graça, querido. Entenda isso. Separando-se da graça de Deus, isso não significa, vou reafirmar novamente, não significa perda de salvação, mas que o cristão, ele está na prática do erro. Ele, infelizmente, praticou uma coisa que não é característica de crente. Ele tem que estar atento, com cuidado, atencioso, para que não caia em falta. É isso. Porque o genuíno crente, ele tem a fé, mas vive, se está vivendo desregradamente, o que ele precisa? Ele precisa largar a prática dessa vida desregrada e dizer, Senhor, me perdoa, tu me alcançou pela graça, estou fazendo bobagem. Você lembra do filho pródigo? Que pegou tudo e gastou? Depois ele voltou porque ele era filho. Quem é filho tem que entender isso, meu querido. Se você está numa igreja aí onde estão lhe acusando porque você pecou, fale com Jesus, com o Espírito Santo, que ele vai lhe dizer a verdade e você vai se alegrar de novo. Amém? Porque, olha, se a pessoa não foi santificada, ou seja, não nasceu de novo, e agora passa a viver essa prática de vida de santo, ela não se converteu, ela não é santa. Olha, Deus, eu digo isso com tanta temor e tremor no meu coração, que isso é gracioso. Agora, entretanto, o que está acontecendo é que o texto não está tratando para descrente, mas para crente. Um crente genuíno, separado pela graça, assim, separando-se da graça, porque o texto é todo completo. O de anteontem, que eu falei bem anterior, é assim, você está separado da comunhão, precisa voltar. O genuíno crente sabe disso. Amém? Isso aqui não se trata de peso de salvação. Vou ler Gálatas 6, 1 e 2 para corroborar com essa compreensão, tá certo? Diz Paulo assim, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Ou caia, tem uma tradução. Amém? Leva os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. O irmão está quase morto, você dá um pontapé nele. Você precisa dar um abraço, dizer assim, meu irmão, vem cá. Agora você é santarrão, né? É religioso. Ah, Jesus. Jesus chamou esse santarrão de hipócrita, certo? Capítulo 23 de Mateus, leia lá. Aí o versículo 15 vai dizer assim, nem haja alguma raiz de amargura. Olha, meu irmão, se você é crente e tem raiz de amargura, você está desonrando o seu estado de santo, você está amargurado, zangado, revoltado. Olha, o governo que está aí, ele é corrupto, socialista, comunista, marxista, assim, ladrão. Mas eu não posso me aborrecer, ficar com raiva dele, não. Estou aqui orando para ver se ele se converte, ou então a gente impeachment ele, tá certo? Então, assim, não pode, nem haja raiz de amargura. Você não pode ter raiz de amargura. Se você tiver com raiz de amargura, e se o seu pensamento for que sem a santificação você perde a salvação, você já perdeu. Não. Você precisa abandonar a amargura e dizer, Senhor. Aí o versículo 15 vai dizer assim, porque brotando vos perturbe. Olha, a raiz de amargura deixa o cara perturbado. Fica com raiva, zangado, revoltado. Aí não gosta do pastor, não gosta da pregação do pastor. Esse pastor só fala a mesma coisa todo domingo e você ainda não aprendeu ainda. Aí fica com raiva de todo mundo amargurado. Não, isso não é atitude de crânio. E vai dizer, que brotando se perturba. Perturba mesmo. A consequência de um coração amargurado, ou seja, de uma mente amargurada, é a perturbação, vai ficar triste, não gosta mais de nada, se esconde, não quer nada, não quer ninguém, não quer falar. Aí tem que tomar uns gardenal. Amém? O versículo 15 vai encerrar dizendo assim, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha, por meio da falta de vida santificada, ou seja, da prática de santo. Você foi chamado, você tem paz com Deus.
Você é santo porque você creu. Você vive na prática da santidade, ou seja, minhas atitudes são de santo. Eu não vou adulterar, mentir, roubar, receber nada. Atitude de santo, isso é a santificação, porque você é santo. Aí vai dizer o versículo 15: e por meio dela muitos sejam contaminados. A nossa atitude, amada, vai contaminar alguém, vai desanimar o mais fraco na fé. Se ele tiver crido de verdade, ele não vai perder, não, porque Jesus não perde nenhuma de suas ovelhas. Leia João 10. Amém? Então, agora, essa expressão representa que um genuíno crente, sem uma prática de vida correta, justa, verdadeira, fidedigna a Deus, fidedigna às Escrituras, ele vai estar envergonhando Jesus aos irmãos, à comunidade, e até o descrente. Tem descrente que vai olhar e vai dizer: rapaz, esse rapaz aí não era crente, essa mulher ainda não era, como é que ela está? E você continua sendo crente, só tem que se ajustar com Deus, se você é de fato nascido de novo. Amém? Então, assim, o santo, ou seja, aquele que nasceu de novo, ele não pode viver na prática daquilo que é errado, ele precisa viver na prática do que é correto, isso é santificação, porque você é santo. Amém? Precisa fazer o que é certo. E eu vou repetir uma frase que eu gosto, ela é minha, ela veio do meu entendimento. Para Deus, não importa se é bom, importa se é certo. Isso é santificação. É viver uma vida prática, correta, coerente com a verdade do que Jesus nos ensinou. Amém? Não bote ninguém no inferno, não. Jesus quer tirar. Cuidado para você não ir também, tá certo? Fica julgando os outros, né, condenando e tal. Jesus quer salvar, meu irmão. Esse texto é para crente. Se você tem a paz de Cristo no seu coração, se você foi santificado, ou seja, chamado por Jesus, você vai viver uma vida prática. Se não está vivendo, só precisa se reconciliar com o Senhor e passar a praticar para que você não decepcione a Cristo, não, porque Cristo não se decepciona, não. Ele, quando nos chamou, sabe quem nós somos e a capacidade que nós temos. Mas que o Senhor te abençoe, te dê graça nesse sábado. Estamos aí no final do ano, 2026 promete, Deus vai fazer coisas boas e graciosas. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe a nossa nação. Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém. A minha família também.